Mas a minha audiência também quer conhecer a história da Ingrid Mariano. A Ingrid Mariano que todos veem nos altares do Brasil pregando, teve a sua história, o seu início. Então vamos entrar agora aqui num avião, numa máquina do tempo, e vamos anos atrás, apesar que eu não gosto de falar de idade por causa da minha idade, mas vamos anos atrás e saber como foi o início da Ingrid Mariano. Yang, isso que você está falando é tão importante porque às vezes as pessoas conhecem a gente hoje, né? Mas não sabem da nossa história lá atrás. E às vezes, para nós entendermos a pessoa, nós temos que entender o passado dela. Tanto que quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos perceber que o Senhor, ele se apresenta como Deus de gerações. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Israel. Ele poderia apenas dizer, eu sou o Deus de Israel. Mas é um Deus que constrói tanto o passado, o presente para o futuro. Uau! Né? Então, isso é muito importante porque se a gente quiser entender alguém hoje, nós vamos precisar compreender o passado dela, porque nós somos resultado do ontem. E o nosso amanhã vai ser fruto do hoje. Né? Então, assim, na verdade, quem é Ingrid Mariano? Ingrid Mariano, na verdade, começou uma história muito peculiar. Mamãe teve 5 irmãos, 5 filhos, corrigindo. Esses 5 filhos, o primeiro, Jefferson, 10 anos mais velho do que eu, morreu no ano de 2018, né? Com um tiro nas costas, numa discussão, aquela coisa toda. Só que nesse período, antes dele morrer, lá em 1993, meados, mamãe teve alguns filhos, né? Que é o Richard, a Stephanie Lillian e a Jéssica. Eu nasci em 94, já estão sabendo aí mais ou menos a minha idade, né? Saiu, foi. Mas é bom saber para as pessoas entenderem, né? Sim. Porque quem vê fora, às vezes, não sabe o que passa dentro, né? Isso. E aí, dentro dessa situação, mamãe veio de uma vida disfuncional, envolvida com drogas, papai é alcoólatra. Então, não tinha nenhuma estrutura familiar, econômica, social. Judiaram muito dos meus irmãos. Né? Foram vítima do sistema, da sociedade, da condição social. Mamãe e papai perdem a guarda dos meus 3 irmãos. Nesse período, foi o período que ela estava me gerando também. Eu também fui ameaçada pelo juizado de menor, pela vara da infância e da juventude, ser tirada dela. Só que aí a conversa foi que eles tinham sido adotados por alguém do exterior e não sabiam mais. Ok. Passado-se um longo tempo, mamãe ficou comigo, cuidou de mim. Meu pai veio a falecer quando eu tinha 9 anos de idade, numa chacina, na porta de um bar porque papai era alcoólatra, né? O legado que meu pai deixou foi o seguinte, termina os estudos, você tem que estudar, você tem que se formar. Era o que papai passava para mim desde pequeno. Eu lembro do meu pai, bêbado, chegando em casa, pegando um livro de geografia e mostrando para mim, né, os planetas, mostrando para mim todo aquele estudo. Só que aí, quando o papai morreu, papai era muito bruto, ele era muito rude. Não lembro do meu pai dizendo, eu te amo pra mim. Aos 9 anos de idade, ele morre. Mamãe entra num tráfico de drogas pra poder me sustentar. Era o caminho que ela encontrou. E eu entro junto com mamãe. Eu tinha mais ou menos ali uns 10 anos de idade. Não estou aumentando, não estou aqui inventando história. Mamãe tá viva, se quiser, procure. Porque tem gente que gosta de aumentar a história, né? Não, aqui é verdade mesmo. E aí, com aproximadamente ali os 10, 11 anos de idade, mamãe no tráfico, eu junto com ela. Tanto que eu fumei maconha com a minha mãe. Eu ia pra balada com a minha mãe. Eu ia pro forró com a minha mãe, né? E aí é tão interessante que a nossa casa era uma casa muito perigosa. Então, as pessoas não queriam ter amizade com a gente, relacionamento com a gente, obviamente, né? Só que aí tinha os crentes doidos. Sabe os crentes doidos? Sempre tem. Com um paletó maior do que o corpo. A irmã do coque, a gravata do Mickey, a meia de uma cor, o sapato maior que o pé. Eles passavam e eles convidavam a gente para ir pro culto. E um dia eu fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, eu vi aquele mover, que hoje eu sei que é o mover do Espírito Santo, aquela presença. Eu falei assim, caraca, isso a bebida não dá, isso a droga não dá. Uau. E aí eu falei assim, vou começar. E comecei aí, só que aos 13 anos de idade, mais ou menos, 14 anos de idade, comecei a namorar. Achando que o rapaz iria me tirar daquela vida, daquele sofrimento, porque tem pessoas, não são todas, né, que elas se relacionam com alguém para poder tirar ela daquele sofrimento, daquela dor. E foi o meu caso. E aí eu acabei engravidando muito cedo, uma gravidez de alto risco. A medicina disse que provavelmente a criança iria nascer com algum defeito, porque o útero era de criança, tal. E aí foi quando eu compartilhei com a liderança da igreja na época onde eu congregava. Muito nova, criança, mais esperta, ligeira, por conta das coisas que eu vivi, que a vida me impôs, né? Foi quando a liderança da igreja compartilhou com as demais pessoas que eu tinha caído em pecado, que eu estava grávida. E aí, com vergonha, né? Porque não é porque eu estava na vida errada, não é porque eu tinha caído em pecado, não é porque eu conhecia o mundo obscuro que eu não tinha o meu lado imaturo, o meu lado inocente, o meu lado desprotegido. E aí eu saí da igreja envergonhada, já envergonhada pelo pecado, pelo erro. E envergonhada porque agora estava exposto, né? Saí. Quando eu saí, passei tudo pré-natal. Meu filho nasceu com vida e saúde, muito saudável. E eu fiz uma promessa para Deus que eu iria colocar ele no caminho certo, que eu iria ensinar o meu filho. Só que lembra dos meus irmãos que foram adotados, que a gente não sabia por quem? Eles
Um deles se chamava Richard, tradução do inglês Ricardo. Então eu falei, eu vou colocar o nome do meu filho de Richard, Em homenagem ao meu irmão, Sim. Richard, e ao meu pai, Ricardo. O que aconteceu? Coloquei Davi, porque é amado de Deus, né? Richard e Davi. Richard e Davi. Tá bom. Passados-se 2 anos e meio de idade, o Richard, eu não cumpri com a minha promessa, né? Porque às vezes a gente faz promessa mediante a nossa condição atual. Não cumpri a promessa, esqueci. E Deus tem os seus meios de nos atrair para a presença dele. My God. O Senhor nos protege, né? As trevas estão ao nosso derredor, como Pedro vai falar. O diabo está como um leão, bramando ao nosso derredor para que possa nos tragar. Então, ao nosso redor, existe essa proteção de Deus. E, às vezes, Yang, quando Deus vai nos chamar para si, quando Ele vai atrair a nossa atenção, Ele tira essa proteção. Uhum. Ele tira esse limite aonde as trevas podem nos tocar. Eu sei que muitos não gostam disso, mas é a realidade, como a história de Jó. Deus tirou a proteção sobre Jó e permitiu o mal tocar em Jó. E Deus permitiu com que o mal tocasse em mim, necessariamente no meu filho. Foi quando, 2 anos e meio de idade, ele tomou um produto químico num acidente doméstico. Esse produto químico queimou a boca, a garganta, o esôfago, o estômago, deu queimadura de 3º grau. Estou encurtando aqui. Meu Deus! E aí os médicos disseram, olha, o que seu filho tomou derreteu tudo por dentro. Vamos fazer remédios agora para ele tomar a base de morfina e endorfina, porque fortes são as dores. Já colocou sonda nasointeral nele, porque na época eu tinha falado para uma pastora que tinha perguntado para mim se eu estava firme com Jesus, e eu falei para ela que eu estava, porque meu pai tinha ensinado que a gente tem que respeitar os mais velhos. Sim, e eu levo isso para a vida toda, né? Só que quando eu virei as costas, eu falei, quem essa pastora pensa que ela é? Né? Que eu tenho que ficar firme, porque ela falou para mim, Ingrid, fica firme com Jesus, porque voltar para Jesus pela dor é mais difícil. E aí eu virei as costas e falei assim, o que é esse negócio de voltar pela dor? Deus vai me obrigar a ir para a igreja? Deus vai me obrigar a ficar firme? Deus vai me obrigar a servi-lo? O que é? Ele vai me colocar num leito de hospital, numa cadeira de roda? Ele vai me colocar numa muleta? Só que eu não sabia que Deus tem os meios dele de nos atrair para ele, né? Foi quando dentro do hospital eu lembrei do que eu tinha falado na minha mente com a pastora, mas não tinha externizado. E aí veio a equipe médica dizendo, com o laudo da endoscopia, que o que meu filho tinha tomado era soda cáustica. Não poderia lavar, né? Porque a soda ia pro restante dos órgãos. E já, quem tá nos ouvindo, eu tenho o laudo, tá? Porque tem gente que vai falar assim, não, é impossível tomar soda cáustica e manter vivo. Não, existe sim casos. São irreversíveis, a maioria. 2 anos e meio. Você tem filho? Tem. Quantos anos? 2 e 3. 2, 3 anos. Na idade dos seus. E aí, os médicos falam, olha, não tem o que fazer, não tem como fazer lavagem de carvão porque é soda cáustica, senão vai pro restante dos órgãos. E a gente te diz mais, mãe, a soda vai continuar queimando durante 1 ano dentro do organismo dele. E agora, o que eu faço? Você vai fazer o tratamento com ele de endoscopia com dilatação de esôfago, né? E vamos ver o que acontece, mas não vai poder mais comer pela boca, a gente vai ter que colocar uma sonda direto no estômago, vamos ter que tirar uma parte do intestino para colocar no esôfago, porque estenosou. Então, assim, eu me vi naquele momento sem ninguém, sem nada, só Deus. Aí eu entrei no banheiro do hospital, sujo, dobrei meu joelho, lembrei da igrejinha dos crentes doidos, né? E eu falei assim, Deus, faça a obra em mim, mas não no meu filho. Só que a obra já tinha sido iniciada. Por isso que quando o vaso, aleluia, ele quebra na mão do oleiro, ele é o único que pode restaurar o vaso. E o Senhor me quebrou. O Senhor me quebrou e eu também me quebrei. E eu permiti ser quebrada. E louvado seja o Senhor por ter acontecido comigo, porque hoje eu estou aqui nesse podcast, contando. Foi quando o Richard fez mais de 50 endoscopia. 1 endoscopia por semana o Richard fazia com dilatação de esôfago. Ele tomava sedativos para poder fazer a endoscopia. E Deus ia me tratando. Por quê? Porque eu era altiva, eu era soberba, eu era estúpida, eu era ignorante, eu era grosseira. Eu achava que eu era dona da razão. Mas o Senhor tinha um chamado na minha vida. Por quê? Porque minha mãe perdeu 3 filhos para o juizado de menor. Ela sempre contou a história. O desejo dela era encontrar meus irmãos. Eu fui a mais nova que restei. Passei pelo tráfico junto com uma mãe, né? Conheci a criminalidade, né? Não fui traficante, essas coisas não. Mas eu conheci o mundo obscuro, né? Jesus me chamou, desci as águas, aí depois eu me relaciono com alguém que eu acredito que vai me salvar. E a pior coisa é quando você coloca expectativa nos outros. Não coloque a expectativa em ninguém. Coloque a sua expectativa em Deus. Porque ainda que Deus frustre as suas expectativas, pode ter certeza que a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E é isso. Só que nesse relacionamento eu saí e eu esqueci que Deus tinha me escolhido. E eu vou te dizer uma coisa para você, Yang, e para quem está nos assistindo. Escolhido não tem escolha. Como que eu sei que eu sou escolhida, Ingrid? Como que eu sei quando eu sou escolhido pelo seu contexto de vida?
Se a sua vida é uma pancada, se você sofre desde que você se conhece por gente, se pra você as coisas... Ou eu posso falar em línguas porque eu tô sentindo Deus aqui. Yes. Se você sente que com você, se você percebe o roteiro da tua história, pra você é muito mais difícil, pra você é com muito mais choro, pode ter certeza, você não é chamado, você é escolhido. E quem é escolhido sempre vai viver o propósito do Senhor. Quem é escolhido sempre vai viver a rota do Senhor. Quem é escolhido vai escolher o plano A e Deus vai ter o plano B. Quem é escolhido vai escolher o plano B e Deus tem o plano A. Aleluia, dará-se a calabarachura. E tem gente que está se perguntando por que para mim é mais difícil, por que para mim é mais complicado, por que para mim é mais estreito, porque é escolhido. Escolhido tem uma missão. E a missão é de resgatar, de restaurar, de curar, de libertar, de levantar, de incentivar. E foi quando eu olhei para minha vida e eu falei assim, eu sou escolhida. Nesse processo de 3 anos e meio, Richard fazendo endoscopia com dilatação de esôfago, voltei para Jesus. Porque papai morreu numa chacina com mais de 10 tiros, porque estava no lugar errado, com pessoas erradas, fazendo algo errado, bebendo. Tinha raiva do meu pai, porque nunca ouvi meu pai falar, eu te amo. Tinha mágoa dele. Quando o papai morre, eu tenho remorso. Eu tinha um bom relacionamento com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus, pai, obviamente eu não tinha. Por quê? Porque o Espírito Santo é a representatividade da mãe. Jesus é a representatividade da irmandade, o irmão. E Deus é a representação do pai. Ele se denomina, ele se intitula, ele se apresenta como pai, né? Sim. Então, o meu relacionamento era muito bom com o Espírito Santo e com Jesus, mas com Deus Pai não. Tanto que quando eu cheguei para passar pela a cura de alma, a cura interior, a cura emocional, o meu relacionamento foi chegando pelo Espírito Santo, que é o Consolador, que me levou até Jesus para que eu pudesse acessar o Deus Pai. Agora voltando lá com o Richard, né? Eu voltei para a igreja, pedi para o Senhor curar o meu filho, e Deus não curava meu filho, Yankee. Deus não curava meu filho. As pessoas precisam entender que há 2 tipos de milagre. O milagre progressivo e o milagre instantâneo. O milagre progressivo é o milagre que ele vai acontecer. O milagre instantâneo é o milagre que ele vai acontecer agora, rápido, já. O milagre progressivo é aquele milagre que ele vai acontecer dia após dias, hora após horas, semanas após semanas, meses após meses. Só que as pessoas precisam entender qual é o contexto que o Espírito Santo está querendo trazer para a sua vida. Sim. Esse contexto é um contexto progressivo ou um contexto instantâneo. Só que as pessoas têm falado muito sobre o contexto progressivo que vem da palavra de processos. Sim. Só que nós precisamos entender qual é a estação que nós nos encontramos. Isso muda o jogo. Porque quando você está numa estação estabelecida pelo Senhor, sim, ainda que você queira diminuir a velocidade, é o céu que está acelerando. E se você quiser acelerar, é o céu que está diminuindo. Então, por isso que eu não posso estabelecer o meu contexto de vida com o seu contexto de vida. A minha experiência pode te paramentar, te nortear, para você começar a entender o que os céus quer para você. Uhum. Mas jamais a minha vida pode ser uma base para você. Por isso que a Bíblia, ela é a base. Porque ela é atemporal. Ela é passado, presente e futuro. Entende? ela é a única que se encaixa com cada história particular. Aí voltando lá, né, do Richard, foi na 55ª endoscopia com dilatação de esôfago. Eu já tinha voltado para a igreja, se tornado obreira da casa do Senhor, já estava louvando. Meu filho já tinha tido melhora, já estava se alimentando pela boca, onde a medicina falou que não podia mais, né? Não precisou fazer a reconstrução de esôfago, estava cicatrizando ok, mas tinha dificuldade, tinha dia que não tinha saliva para passar aquela coisa toda, mas foi um belo de um dia que eu decidi fazer a vontade do Senhor. Você sabe que o cristianismo é a única religião que pede para você negar a si mesmo, né? O hinduísmo, o espiritismo, eles não pedem para você negar a si mesmo. Ele pede para você negar outras coisas, sim, mas não a si mesmo, não a sua vontade. O cristianismo é a única religião, é o único caminho que pede para você negar você mesmo, negar o seu eu. Jesus disse, se você quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Yes. Ele não diz para você negar o outro, ele não diz para você negar as coisas que você crê, ele diz para você se negar. Sim. E é tão interessante que quando eu decidi negar a mim mesmo, negar o quê? Negar os meus traumas, as minhas dores, negar os meus sofrimentos. Eu decidi negar o vitimismo. Por que eu nasci numa família simples? Por que eu nasci negra? Sim. É as incógnitas. Sim. Porque o branco vence, mas o preto é muito mais difícil. É muito mais difícil e tá tudo bem. É algo milenar. Vem desde lá de Caim, do Egito. Tá entendendo? De Faraó, da escravidão. Então tá tudo bem, eu tô resolvida com isso. Mas eu decidi negar a si mesmo. Eu decidi deixar uma palavra que parece até ser clichê, mas não é, o porquê, e passei a aderir o para quê. Para que eu passei tudo isso? Para que o Richard viveu essa situação? Para quê? Qual é o propósito? Yes, isso mesmo. E aí foi quando, um belo de um dia no hospital, mais uma endoscopia com dilatação de esôfago. Isso eu tinha meados aí para 17, 18 anos, tá? Nova. Meu Deus. Adolescente, né? E aí foi quando os médicos disseram, falaram assim, Ingrid, a gente não sabe o que aconteceu,
mas o Richard tá recebendo alta do tratamento dele. Como assim? Alta para ir embora para casa hoje? Não. Alta que ele não precisa mais fazer dilatação de esôfago com endoscopia porque tá cicatrizado por dentro. Milagre. Milagre. Foi progressivo. Durou 3 anos e meio. Mas o maior milagre foi o meu. Ok, Yang? Porque depois disso, eu me tornei uma mulher de Deus, de caráter. Você tá entendendo? Comecei a influenciar pessoas. Então, o maior milagre... você sabe que quando Deus chama Abraão e pede Isaac, ele não quer Isaac, né? Ele quer Abraão, né? Ele quer Abraão, não Isaac. Não, ele não quer Isaac. E é tão interessante, presta atenção nessa alusão aqui pra você entender. O monte, certo? Sim. Vem Abraão com Isaac e o servo, né? E o jumentinho, ok? Ok. Eles estão subindo o monte. Aqui tá o monte. De um lado tá subindo Abraão com Isaac. Do outro lado já tava subindo o cordeiro. Meu Deus. O céu só prepara quando eu me disponibilizo a entregar aquilo que o céu tá me pedindo. Então era Abraão e Isaac subindo e o cordeiro subindo do outro lado, tá entendendo? Abraão não estava vendo, mas o céu já estava providenciando. Então quando Abraão sobe e ele sacrifica Isaac no coração, Deus diz: Abraão, não faça isso. Eu já provi o cordeiro, tá entendendo? Então Deus queria Abraão, Deus não queria Isaac. Então quando meu filho sofreu esse acidente doméstico, Deus não queria o meu filho, Deus me queria. Deus queria. E comigo Deus chamou a minha casa. Lembra dos meus 3 irmãos Sim. adotivos? O Richard, a Stephanie, Lilian e a Jéssica. Sim. Vai fazer já mais ou menos aí uma semana praticamente que eu recebi uma mensagem no telefone da nossa assessoria, uma mensagem em inglês. Uma mensagem em inglês com documentos de uma pessoa que tinha o meu sobrenome e o endereço da minha mãe. Quando eu traduzo essa mensagem, quem é Yang? A minha irmã, os meus irmãos. Que eu nunca conheci, só por foto, só por história que minha mãe contou. Então, tô contando aqui no seu podcast, em primeira mão, ninguém sabe. Meus irmãos que foram adotados por uma família de alemães, estão agora na Europa, né, na Dinamarca, o Richard, a Stephanie e a Jéssica. E eles me encontraram pelas redes sociais, encontraram minha mãe e tudo.